Bom, nesse sábado, nessa noite, nós queremos começar uma nova série de mensagens, de pregações. A gente estava falando sobre ser sal e luz, ministramos acho que 5 palavras sobre isso. Não foi só eu que ministrei, outras pessoas também ministraram. E nessa noite nós estamos dando início então a uma nova série, e o tema dessa série é essência. Essência. Quem sabe o que significa essência? Essência é a verdadeira natureza, aquilo que foi desde o princípio, que nós somos chamados. A gente vai falar sobre a essência do cristianismo, a essência das nossas vidas, o que tem que ser a nossa essência como cristãos. Amém? E sobre isso que eu quero falar nessa noite. A gente ainda não tem nenhuma arte aí, mas nós vamos soltar logo nas redes sociais. Mas presta atenção aqui. Essas últimas semanas, Deus veio incomodando muito forte o meu coração sobre isso. Alguns questionamentos vieram à minha mente, ao meu coração. A gente estava conversando com a Raquel sobre esse assunto, sobre essência. E essência, como eu falei, basicamente é pensar sobre o início de tudo, o nosso primeiro amor a Jesus. Sabe aquela pessoa que está apaixonada por Jesus, que conheceu Jesus aquele final de semana, teve aquele encontro com Deus, foi totalmente transformado, radicalmente transformado. E essa pessoa, quando ela tem esse encontro, ela está vivendo lá a primeira vez aquela chama, aquela paixão que é muito linda. Quando eu falo então sobre essência, eu falo sobre isso, sobre a natureza do cristão ser sempre dessa maneira, de uma pessoa, um menino, uma menina, um homem, uma mulher apaixonados por Jesus, em todas as áreas da sua vida, serem como Jesus. E Jesus começou a incomodar muito meu coração, eu comecei a pensar muito sobre esse tema, eu comecei a me questionar por que eu venho na igreja, por que eu faço o que eu faço, por que eu decidi ser o que eu sou hoje, pastor, será que eu faço isso só por obrigação? Será que eu vivo o que eu vivo só por causa que me é imposto isso, ou eu estou dentro, ou realmente eu quero? Eu sei que é inclusive mais sério, porque isso tem a ver com a minha vocação, tem a ver com o meu chamado. Daí você pode falar, pô, louco, pastor, já está se questionando assim, como assim, meu? Você que tinha que ter certeza do seu chamado. Eu tenho certeza do meu chamado, mas muitas vezes a gente fica assim, a gente se questiona. Eu quero trazer isso para a vida, na área espiritual da sua vida. Por que você faz o que você faz? Por que você vai na célula? Por que você vem na igreja? Você vem na igreja só por obrigação? Você está aqui hoje só por obrigação? Ou qual é a razão de você estar aqui hoje? De você ter a vida que você vive? Será que os princípios que você segue são só leis para você? Bebida, música secular, sexo, coisas do tipo. Você não entendeu isso ainda, isso acabou se tornando como uma regra, uma lei, um conjunto de regras. Alguém te pergunta o porquê você vive o que você vive, por que você é cristão, cara? E você fala, eu sou cristão porque meu pai e minha mãe, eu nasci, meu pai e minha mãe são da igreja, Nova Aliança, eu vou lá na igreja, eu não bebo porque eu não posso beber, a Bíblia fala que eu não posso, são as minhas regras, meus conjuntos de regras. E sem a gente prestar atenção, a gente perde a essência do que é verdadeiramente o cristianismo, do que Jesus ensinou verdadeiramente. Porque não tem nada a ver isso. Nós não estamos aqui por um conjunto de regras. Você também não pode viver aqui, estar aqui só por um conjunto de regras. Você tem que estar nesse lugar porque você ama a Jesus. Porque você é apaixonado por Jesus, porque Ele é a pessoa mais importante para você, na sua vida, mais importante que os seus pais, mais importante do que os seus amigos, mais importante que qualquer, coisa que você faça na sua vida. Jesus precisa ser o centro de tudo da sua existência. Isso é a essência do cristianismo. O problema é que muitos cristãos não vivem assim. E é por isso que eu comecei a me questionar, mesmo como pastor, às vezes eu também passo isso. E está chegando a hora, eu tenho certeza, Deus vai levantar uma geração, está aqui dentro, uma geração de adolescentes, de jovens, porque a gente tem líderes aqui que são apaixonados por Jesus, que não fazem as coisas por obrigação, ou porque é imposto, mas porque entendem. Mas porque os questionamentos desse mundo que é colocado para você tem um entendimento. Não, eu não faço isso, porque eu não preciso, cara. Eu decidi me consagrar, eu decidi me separar, eu decidi esperar a pessoa certa para me casar. Por isso que eu não me envolvo com ninguém. Por isso que eu não vou fazer sexo, eu não vou não vou fazer nada disso. Porque eu sei que Deus tem uma mulher e um homem especial para mim. Ele já tem guardado essa pessoa. E um dia eu vou testemunhar disso. Um dia você vai poder ver, eu vou ter uma família, cara. Eu quero falar sobre isso com você, porque Deus tem esse projeto. Não viva só com base em regras e legalismo e obrigações. Viva com um propósito eterno na sua vida. De que Jesus te transformou.
O que a gente simplesmente pode fazer é devolver esse amor, tentar devolver esse amor. Esse tão grande amor que Ele nos entregou. E a gente vai falar sobre vários temas. Eu vou falar sobre música secular, eu vou falar sobre sexo também, mais uma vez, eu vou falar sobre eu vou falar sobre esses temas polêmicos que a gente sempre fala e sempre é legal falar, não é verdade? Eu vou falar sobre isso ao longo dessas séries, mas eu também vou falar sobre outros temas que a gente vai tratar. Mas hoje eu quero falar simplesmente sobre a palavra essência e a essência de Cristo. Porque basicamente isso, nós como cristãos, a essência do cristianismo é sermos Cristo. Atos capítulo 17, versículo 28, fala assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem já viu esse versículo aí? Atos capítulo 17, versículo 28, são os discípulos falando a respeito de Jesus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a essência da nossa vida é Jesus. A essência, a centralidade de tudo que a gente faz, de tudo que a gente, presta atenção, e eu falo de tudo mesmo, da nossa carreira profissional que você pensa em ter, o vestibular, a faculdade que você quer fazer, o trabalho que você quer ter, a pessoa que você quer se envolver, precisa ter a centralidade de Jesus. Jesus precisa ser o centro. E depois disso, através do filtro que é Jesus, todas as outras coisas precisam ser alcançadas nas nossas vidas. Todas as outras coisas. Então a essência do cristianismo é Jesus. Ele é o foco. Mas mais do que isso, sobre o que eu quero falar nessa noite é sobre ser a essência, ser Jesus, né? Mas o que era essencial para Jesus? O que Jesus valorizava? O que era importante para Jesus? Porque se nós queremos ter Jesus como centro, a peça central das nossas vidas, tudo aquilo que era importante para Ele precisa ser importante para mim e para você. Tudo aquilo que fazia parte da sua vida, que ele valorizava, que ele tinha como princípios, que ele queria, que ele fazia, nós precisamos fazer. Se Jesus amava as pessoas, nós precisamos amar também. Jesus servia as pessoas, nós precisamos servir. Jesus, ele falava de uma forma diferente, ele comunicava algo, ele trazia o reino de Deus, ele transformava as pessoas ao seu redor. Nós também somos chamados a viver dessa maneira. Por quê? Porque Jesus é o centro. E não é só Jesus ser o centro, é fazer o que Jesus fazia, é viver o que Jesus viveria, que estivesse no nosso lugar, porque nós somos cristãos, é isso, nós somos os mini-cristos aqui, somos os pequenos cristos, carregamos a luz de Cristo dentro de nós, nós somos a boca de Cristo, os pés de Cristo, as mãos de Cristo. Você, não sei se você já entendeu essa realidade, cara. Quando você diz que você é cristão, eu sei que foi um título dado, inclusive, por pessoas que não eram da igreja. Lá em Atos, a primeira vez, eu não lembro qual capítulo que aparece essa palavra, se eu não me engano foi em Antioquia, depois perto do capítulo 10 de Atos. A primeira vez que é dito cristãos é por quê? Porque os discípulos estavam se parecendo com Cristo. E isso é o que acontece comigo e com você. A gente começa a se parecer tanto com Cristo, que as pessoas começam a ver, falam, não, é Jesus aí, cara. Aquele cara da religião, tal, cristianismo, Jesus, tal. Então entenda essa realidade, essa essência da minha vida e da sua vida, amém? Amém, a essência é Cristo. Então a essência do cristianismo, então, é a mudança. E uma coisa legal que a gente precisa entender, né? Está vendo o versículo? A essência do cristianismo é, então, a mudança da nossa imagem, a imagem e semelhança em Cristo. A Bíblia fala desde Gênesis, e eu também já vou mostrar em Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso também, que nós somos a imagem e semelhança de quem? Do nosso Deus, que também é Cristo. Nós somos a imagem e semelhança, porque o próprio Jesus também é a palavra de Deus. Quando olhamos para Jesus e para a palavra de Deus, nós estamos nos refletindo naquele lugar. Nós olhamos e nos parecemos com Ele. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós não somos Ele. Nós não somos Deus completamente, porque tem muita gente que confunde esse versículo com isso. A deidade de Deus na vida de um ser humano. Não é isso. Nós carregamos os atributos de Deus. As características de Deus, o caráter de Deus nós temos dentro de nós. Nós estamos trabalhando isso para chegarmos na perfeição. E a Bíblia fala muitas coisas a respeito da nossa identidade também. E você sabe disso. Eu queria ler algumas coisas que a Bíblia fala a respeito de mim e de você. Sobre a nossa identidade, a nossa essência. Nós somos amados do Pai. João capítulo 3, versículo 16. Amados do Pai. Nós somos santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Fomos comprados com alto preço. Isso também está em Coríntios. Somos amigos de Deus. João capítulo 15, versículo 15. Nós somos filhos de Deus. Todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês fazem parte da nossa natureza. Fazem parte da natureza que Cristo coloca sobre as nossas vidas.
que Cristo declara sobre nós, mesmo não sendo muitas características, nós ainda precisamos alcançar e nos tornar. A Bíblia fala que nós somos. A Bíblia declara a nossa identidade. Você é isso. Você é aquilo. Você é filho de Deus. Você não é um escravo do pecado. Você não é simplesmente um servo. Você é um amigo de Deus. Deus te ama. Você é um filho de Deus. São coisas que Deus declara. Isso faz parte da essência do cristianismo. A essência de nós como cristãos, parecidos com Cristo. Agora, qual que é o problema? Quando nós chegamos à fé, nós somos novos convertidos, nós somos apaixonados por Jesus, fazemos tudo por Ele, nos entregamos completamente, mas o tempo passa, as emoções batem, os tempos de dificuldade chegam, a gente começa a viver no meio de uma tempestade, e todos esses atributos, todas essas coisas que fazem parte da nossa identidade, que Jesus declara que realmente nós somos, a gente começa a esquecer e negociar, a gente começa a lutar com isso. E é por isso que o apóstolo Paulo, como eu falei para vocês, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele fala assim, para quem está anotando, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala assim, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E ele fala aqui, segundo a sua imagem, quer dizer, nós somos segundo a imagem de Deus. Nós somos. Isso faz parte da nossa identidade. Mas o que acontece? O que ele fala aqui no meio do versículo 18? Ele fala, nós estamos sendo transformados. Existe uma mudança. Então Deus declara algumas coisas a respeito de você. Ele fala várias coisas que eu já li agora. Como eu falei, no começo a gente se enche disso, a gente fala, nossa, eu sou isso, realmente eu sou. Mas a palavra não fala que nós somos plenamente isso. Ela fala que nós temos que ser transformados de glória em glória. Nós temos que ser mudados de glória em glória. É um processo, é a renovação da nossa mente. A gente vai sendo renovado, a gente vai sendo transformado. Nós vamos sendo mudados para que a essência de Cristo, de quem Cristo é, permaneça nas nossas vidas e no nosso coração. Está muito complexo? Está dando para entender? Então, para que a gente, presta atenção, para que a gente realmente seja Jesus, para que a gente realmente testemunhe Jesus, a gente viva Jesus, a gente precisa ser transformado e mudado constantemente. Porque a nossa santificação, nosso caráter está sendo trabalhado ao longo dos dias. Se a gente deixa esse lugar de transformação, se a gente deixa esse lugar de mudança, o que acontece? A gente perde a essência de Jesus. E não me leve a mal, eu não estou falando de salvação, cara. Não estou falando de salvação. Tem muitos cristãos, eu sei que tem muitos adolescentes que vivem com base somente na sobrevivência. O que é isso? Sobrevivem no mundo que estão. Não são mais do que isso. Não transformam mais, não vão além, não buscam mais do que Deus tem para eles. Estão simplesmente evitando o pecado. O buraco do pecado aqui eu vou tentar, daí dá uma escorregadinha, cai. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer te transformar de glória em glória. Deus quer te mudar. Mas essa mudança não acontece de forma, como eu falei antes, obrigada. Deus não vai te obrigar a mudar. Deus não vai falar, essa é a sua identidade, vai lá e muda. Enfim, você enfia no seu coração, dele vem, ele engole. Deus não vai te obrigar a ter a identidade que Ele tem para você. Ele declara várias coisas a respeito da sua vida e sobre a minha vida, mas Ele não vai me obrigar a ser quem Ele quer que eu seja. A mudança vem de forma espontânea de eu procurar a mudança, de eu buscar a essência novamente. Porque constantemente, presta atenção, ninguém vive somente nas montanhas, velho. Ninguém curte somente os momentos altos da vida, tudo está bem, não tenho nada, não estou tendo nenhum problema, nenhuma enfermidade, está tudo certo comigo. Alguma hora na tua vida, alguma coisa vai acontecer e você vai descer para o vale. E nesses momentos de vale, Deus também quer colocar a identidade dEle sobre a sua vida. Deixa eu te falar algo, quando você sabe realmente, verdadeiramente a sua identidade, isso te dá autoridade para falar para as pessoas e para ser luz no mundo. Se você não conhece a sua identidade, não sabe quem você é, você não vai fazer nada, você não vai conseguir construir nada nesse mundo. Jesus fez o que fez porque Ele tinha uma identidade, Ele sabia que Ele era filho de Deus, Ele sabia quem Ele era, e mesmo com os momentos de dificuldade, que Ele teve vários, inclusive antes da cruz, a Bíblia fala que Ele foi lá no Getsemane, e Ele falou, Deus, se puder, tira esse cálice de mim, eu não quero fazer isso. O que quer dizer isso? Ele estava meio triste, angustiado, estava batendo um momento de dificuldade, mas Jesus sabia quem Ele era, Ele tinha uma identidade.
Isso deu autoridade para ele seguir em frente e morrer. Porque ele tinha a essência. Eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Eu trouxe só uma introdução e eu quero falar sobre mudanças. Para a gente poder ter a essência de Jesus, viver a essência do cristianismo, nós precisamos de mudanças, nós precisamos de transformação, que o apóstolo Paulo falou. Eu quero deixar hoje, se eu conseguir 3 pontos, senão eu vou fazer só 2 pontos, porque eu não quero demorar nessa noite. E eu quero deixar o meu primeiro ponto para você, sobre mudança. Primeiro, mude as suas prioridades. Toda mudança que a gente vive é difícil, não é fácil. Eu falo com autoridade nesse assunto, porque eu vivi com meu filho, por exemplo. Toda mudança é difícil, cara. Casar é uma mudança, mas é uma mudança boa, não é uma mudança ruim. Mas quando chega o filho, é uma mudança boa também, mas é difícil. Você tem que acordar cedo, você tem que cuidar do menino. Não leve mal, eu amo o Gessé, faço tranquilamente isso. Me entrego, sou o pai dele, cuido dele, amo ser pai. Mas o que eu estou falando para você é que mudança sempre não é fácil, é difícil. Qualquer mudança que você querer fazer na sua vida. Talvez, você falou, no começo de 2018 eu vou começar a academia. Este ano eu vou ficar firme na academia, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou ficar firme, eu não vou deixar de ir. Daí passou 1, passou 2, passou 3 semanas. E cara, aquilo que parecia tão fácil, é difícil. Porque é fácil começar, o difícil é terminar, na verdade. É difícil o processo. Porque a academia você nunca termina, você tem que voltar e fazer, né? O que eu quero falar com isso, né, gente? Presta atenção, a gente está falando sobre essência, vamos voltar ao tema central, a essência. Para a gente poder ter a essência de Jesus nas nossas vidas, a gente precisa constantemente mudar. A gente está falando sobre mudar prioridades. Quando eu falo prioridades, eu falo realmente daquilo que é prioritário, aquilo que é importante na sua vida. A mudança, como eu falei, é uma ação. Muitas pessoas, como eu falei, nesses vários projetos de vida, eles não conseguem mudar, porque na hora que tem que tomar uma ação, eles deixam as suas emoções, tristeza, o cansaço de ir na academia, as emoções batem e você deixa de lado aquilo que você deveria fazer, aquilo que você deveria cumprir e manter a sua palavra e viver. Porque tudo, para que realmente a mudança aconteça, é necessário que haja uma ação. Presta atenção no que eu vou falar para você. Essa é uma frase para você guardar. Direção, não a intenção que determina o seu destino, aquilo que você vai viver e fazer. O seu destino tem a ver com a essência de Jesus e quem Jesus quer que você seja, o propósito de Jesus para a sua vida. A direção que você tem a ver com as mudanças que você tem que fazer. Se você simplesmente ficar na intenção de mudar algo e de fazer algo, você nunca vai alcançar a essência de Jesus na sua vida. Somente a direção, que é o próprio Jesus, que tem a ver com as mudanças na sua vida, vão te levar ao destino que Ele tem para você. Então, direção, não a intenção que determina o seu destino. Somente se a gente permanecer na essência que é Cristo, a gente vai realmente experimentar o destino de Deus. E para isso a gente precisa de mudanças para chegarmos à nossa direção, que é Jesus. Olha para onde você está hoje. Eu falei sobre academia, eu falei sobre várias coisas da sua vida natural. Agora pensa na sua caminhada espiritual com Deus. Olha para onde você está hoje. Se compara a 1 ano atrás, quem você era em Deus. Lembra como que você tinha seu tempo devocional ano passado? Como que está sendo hoje? Como que tem sido o seu tempo com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Como tem sido o seu tempo de oração? Como tem sido o seu tempo na cela? O que você tem vivido? Será que você tem sido a mesma coisa que o ano passado? Você sabe que existem, dependendo das nossas ações, se a gente realmente agir conforme, de uma forma pré-determinada, o nosso destino já está pré-estabelecido. Vou dar um exemplo mais claro. Se você não estudar para o vestibular, você não vai passar no vestibular, cara. Isso não é isso é a lei da semeadura, é o que a palavra de Deus fala. Agora, se você mudar o seu comportamento e começar a estudar e se dedicar para o vestibular, você vai passar, você vai conseguir passar. No nome de Jesus. Com muita oração, muita fé e muita sabedoria do alto vindo sobre a sua vida, você vai passar em medicina.
em engenharia ou qualquer outra faculdade. Amém? Aleluia? Aí, ó. Presta atenção. Shhh. Olha aqui. Shhh. Presta atenção. No nosso destino em Deus, se você não mudar algumas coisas que você precisa mudar, você nunca vai chegar no destino que Ele tem para você, meu. Se um dia você deseja ser um líder de célula, servir, fazer várias coisas, você talvez precisa tomar algumas atitudes na sua vida, você precisa mudar algumas posturas tuas. Se você não mudar, não adianta, já está pré-estabelecido, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Tantas coisas, isso tem a ver com uma lei de Deus, uma mudança na nossa postura, e também isso tem a ver com a essência de quem Jesus é para nós, na nossa essência como cristãos. A gente nunca vai atingir aquele nível profundo na presença de Deus, aquele nível de amarmos profundamente a Deus, de entendermos Deus em todos os sentidos, se a gente não mudar algumas posturas que a gente tem que mudar. E sabe o que acontece? A gente nunca para de mudar. Independente, você pode ser o cara com mais maturidade possível, você pode ter, não sei quantos anos de idade, sempre vai ter alguma área para a gente mudar na nossa vida, cara. Todas as vezes. E todas as vezes que nós vamos para a presença de Deus, Ele nos mostra o que nós devemos mudar, quais têm sido as nossas prioridades, o que a gente tem feito de errado. Então deixa eu te fazer essa pergunta, o que você tem que deixar na sua vida para que você priorize mais a Jesus? Para que realmente Jesus seja a essência da sua vida como cristão? Deixa eu deixar essa pergunta para você. O que você precisa deixar na sua vida para que você priorize mais a Jesus e você vive o destino que Ele tem para você? Sabe, Mateus capítulo 5 conta a história de Jesus no Sermão da Montanha, né? Ele sobe no monte. Eu falei com vocês bastante nas últimas palavras sobre isso, inclusive foi um dos temas que eu tratei, porque tinha a ver com ser sal e luz, isso faz parte do Sermão da Montanha. Mas nesse lugar na montanha onde Jesus ele subiu, a Bíblia fala que ele subiu nesse monte alto, e provavelmente porque atrás dele ficava o mar da Galileia, o vento batia, e muitos historiadores falam que tinha em torno de 20 mil pessoas que sentavam para escutar Jesus naqueles capítulos de Mateus, entre mulheres e homens, né? E o vento batia e a sua voz era amplificada, e todo mundo conseguia escutar o que ele falava, e é algo muito legal. E ele prega algumas coisas que para aquele momento, para aquela época, as pessoas não estavam preparadas para escutar. Ele prega sobre amar os seus inimigos, ele prega sobre servir uns aos outros sem esperar algo em troca, ele prega sobre abençoar aqueles que te amaldiçoam. E muito do que acontecia no passado mudou, mas também muito não mudou. Muitas das coisas que Jesus falou nesse momento, assim como eram coisas muito estranhas no passado, também são estranhas para nós hoje. Isso eu já vou linkar com prioridades, que é o meu ponto aqui, né? Para aqueles homens, o que era mais importante, o que eles mais se preocupavam, trazendo agora sobre prioridades, era com eles mesmos, eram com a preocupação com relação ao amanhã, eram a preocupação com a sua própria comida, porque lá as pessoas morriam de fome, eles se preocupavam com as suas roupas, Jesus ele fala sobre isso, com o seu transporte, eles se preocupavam com os políticos, com a ansiedade, e o que é mais engraçado, é o que a gente se preocupa também hoje. Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele declara isso para aquelas pessoas, continuação do Sermão da Montanha, ele fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Apesar de todas as preocupações que aqueles homens tinham, Jesus estava declarando para eles, busquem primeiro, deem mais importância para Jesus. E isso vale para nós também hoje. Eu sei que eu estou falando com adolescentes aqui, a maioria é adolescente. Mas essas preocupações, com certeza você também tem. Talvez você tenha 13, 14 anos, mas você está lendo os jornais, está vendo o que está acontecendo aí com o Lula. Não, é verdade, tudo que tem acontecido. Vai ser preso, não vai ser preso. Você olha para o cenário político, você olha para o futuro do nosso Brasil e é preocupante, cara. Eu olho para o Brasil e eu penso no meu filho, eu fico, o que vai acontecer com o Brasil daqui 20 anos? O que vai acontecer quando vocês tiverem a minha idade? Daqui 10 anos, o que vai mudar no Brasil? Quantos políticos vão ser presos?
Mas o que é legal aqui é que Jesus ele fala isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar, no filtro, como eu falei no começo, as coisas de Deus, o reino de Deus, Jesus, e depois você olhe todas as outras coisas da sua vida. Por quê? Porque eu me preocupo com você. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Jesus se preocupa com todas as áreas da sua vida, cara. Jesus se preocupa com todas as áreas da sua vida. Ele conhece a sua história, Ele sabe o seu nome, sabe quem você é, Ele sabe cada detalhe da tua vida, cara. O dia que você nasceu, o horário que você nasceu, o que estava acontecendo, o médico estava lá, que estava fazendo seu parto. Estranho falar isso, né? Mas é verdade. Jesus sabia de todas essas coisas. Sabendo de todas essas coisas, Ele sabe o melhor para você e para o seu futuro. Agora o que Ele te desafia, Ele desafia eu e você, Ele fala assim, ó, se esquece das coisas do mundo natural. Lógico, se preocupe no fato de, busque, vá atrás, mas coloque em primeiro lugar o meu reino e as minhas coisas, a minha vida, o que eu fiz na tua vida. Coloque eu em primeiro, depois coloque os outros afazeres da sua vida e veja eu te abençoar, e veja eu me preocupar com as suas coisas. É engraçado, isso é muito contraditório para nós, porque quando a gente pensar na vida dos outros, inclusive que foi o que Jesus falou, é muito contraditório para nós, como nação, como cultura. Ninguém se preocupa com a vida do outro, de verdade. Ainda mais um Deus se preocupar com as suas coisas. Que outro Deus existe nesse mundo que se preocupe com seres humanos? Pode procurar em qualquer outra religião. Pode procurar em qualquer outro Deus, em qualquer outro lugar. Nenhum Deus fez o que nosso Deus fez. Descer aqui na terra. Ele se preocupava tanto com a gente, que Ele decidiu descer aqui e morrer por nós. Presta atenção, olha para mim. Eu e você somos prioridade para Jesus, cara. Eu e você, nós fomos algo tão prioritário na vida de Jesus, que Ele decidiu morrer por nós. Da mesma forma, para a gente poder entender esse amor e tentar devolver esse amor, Jesus precisa ser a prioridade nas nossas vidas e no nosso coração. Dá para entender o que eu estou falando? Amém? Ele fala, e outra coisa, ele deixa duas palavras bem legais nesse versículo de Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele fala assim, ó, primeiro ele fala sobre reino, depois ele fala sobre justiça. Eu queria só explicar essas duas palavras. Primeiro, reino tem a ver com onde Deus reina. Todo lugar que você declara que Jesus é rei, Ele está reinando. Você e eu precisamos declarar que Jesus é rei em todas as áreas das nossas vidas. Em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas, Jesus precisa ser prioridade e rei. Rei tem a ver com prioridade, porque um rei, a gente não vive, né? A gente vive uma democracia. A gente não consegue compreender direito o que é ter um rei sobre nós. Faz muito tempo que o Brasil viveu isso, viu o período de reis, né, imperadores no nosso país. A gente não conhece isso. Mas um rei, ele tinha prioridade aonde quer que ele estivesse. Se ele caminhasse em qualquer lugar, ele tinha prioridade. As pessoas deixavam ele passar, as pessoas davam, qualquer coisa que ele fosse falar, as pessoas davam ouvido. Da mesma forma, a gente precisa fazer isso, gente. Por causa da nossa cultura ocidental, muitas vezes a gente leva esse conceito ocidental para a nossa vida com Deus. A gente faz nossos afazeres, nós vivemos os nossos afazeres, as nossas vontades, buscamos a nossa carreira, o nosso trabalho, a nossa faculdade, todas as nossas coisas. No final de tudo, a gente fala assim, Jesus, vem aqui ver se dá para você fazer parte. Vem aqui dar um pitacozinho aqui na minha vida. Isso não tem a ver só com o seu pai e a sua mãe que tem um trabalho, uma carreira, tem a ver com você agora, com coisas pequenas da sua vida, que Jesus ele quer ser prioridade. Dá para entender o que eu estou falando? Amém? Jesus ele tem que ser o rei do nosso coração, de todas as outras coisas, todas as áreas das nossas vidas. Eu vou pular, já vou passar para o segundo ponto. Eu queria ler com vocês, antes de ler os versículos, eu quero falar o segundo ponto. O segundo ponto, mudança da nossa conduta, de hábitos e da nossa vida. Você está notando então? Mudança da nossa conduta, né? Mudança de conduta, de hábitos e da nossa vida. A gente sabe que o foco do ministério de Jesus não era na aparência.
Jesus ele sempre se preocupava com o coração. Ele não se preocupava com o que a pessoa estava fazendo no exterior, no primeiro contato que ele tinha. Então ele se encontrava com prostitutas, ele se encontrava com viciados, alcoólatras, com endemoniados, pessoas que estavam vendo coisas terríveis, porque ele se preocupava com o coração. Mas o fato de Jesus fazer isso leva muitos cristãos a acharem que Jesus só se preocupa com o coração e ele não se preocupa com as suas atitudes no exterior. Faz a gente achar que a gente já é salvo e o fato de nós sermos salvos não tem a ver com o que a gente faz aqui fora. As nossas ações. Muitos cristãos acham isso. Isso é uma mentira, porque a grande maioria, inclusive dos discípulos e das pessoas que Jesus encontrou, Jesus falava, você está salvo, mas vai e não peques mais. Vai e mude de vida. Mude a sua conduta, mude os seus hábitos, mude os seus valores. Não seja mais o que você está fazendo ou sendo. Pedro, um homem irado, que fazia tantas coisas por impulso, Jesus ele transformou, ele salvou o coração de Pedro, mas depois de salvar, ele deu um novo destino. Ele deu uma nova mudança, um novo comportamento para Pedro. Simão Zelote, se você lembrar, um cara que lutava, que fazia um monte de coisa com relação à independência de Israel, um dos seguidores de Jesus, ele transformou a vida desse cara. Cobradores de impostos que caminharam com Jesus, né? O próprio Mateus, eles foram totalmente transformados, foram completamente curados, não só o coração, mas as suas atitudes. Então, todos os discípulos foram confrontados às suas ações e seus hábitos. E Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, eu quero ler com vocês, fala assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos os discípulos de Jesus e todo mundo que começa a seguir Jesus tem essa decisão. Nós temos a opção de deixar as coisas do passado e seguir para o futuro. Todos nós temos a opção de deixar as coisas para trás e decidir viver um futuro brilhante para Deus. Mas basta uma decisão, basta uma mudança. Se a gente sabe que a gente quer viver a essência de Jesus para as nossas vidas, a mudança é essencial. E o que é mais legal nesse versículo é a palavra tempo. O tempo, ele está no processo de cada cristão, de cada discípulo de Jesus. A mudança nem sempre é radical na vida de uma pessoa. Existem pessoas, a salvação acontece, isso é radical, mas o processo de transformação, isso tem a ver com a decisão de cada um, de mim e de você, decidimos mudar completamente as nossas vidas, as nossas atitudes e os nossos hábitos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa deixar as coisas para trás, a gente precisa deixar o nosso passado. Outro versículo que tem muito a ver, se você está anotando, é Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Eu prometo que esse é o último versículo, gente, que eu vou deixar para vocês. Eu queria já chamar os músicos para subirem aqui no palco. O último versículo que eu queria deixar com vocês. Se os músicos puderem subir, o Thiago também aqui para tocar. Isaías capítulo 43, do versículo 18 ao versículo 19. Presta atenção, pessoal, eu estou finalizando, eu já vou fechar a palavra, eu não vou demorar mais. Presta atenção aqui. Fala assim, ó. Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 19. Fala assim, ó. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então ele fala, esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Essa palavra esquecer, eu sei que é muito complexo trazer para vocês aqui, mas eu fui atrás dessa palavra no hebraico, e é a palavra zakar. E basicamente ela significa no português não foque, não reconheça, olhe para outra direção, não olhe para aquilo que aconteceu. Sabe que muitos de nós, presta atenção aqui em mim, muitos de nós não vivemos a essência do cristianismo e a essência de Jesus,
Porque nós estamos presos no passado que nós vivemos. Os nossos hábitos, os nossos costumes que nós vivemos hoje, tem tudo a ver com costumes do passado e aquilo que a gente já passou e já viveu. E a gente, por causa do passado, a gente volta à nossa velha vida. Muitas vezes, por causa da gente ter marcas do passado, marcas no nosso coração, marcas profundas da nossa alma, a gente perde a essência do cristianismo. E a gente deixa a influência de tudo que a gente já viveu e passou inundar o nosso coração e as nossas emoções. Isso é um bombardeio para o que é essencial para ser um cristão. Para aquilo que a gente foi chamado para ser. O nosso passado muitas vezes influencia a maneira da gente ver Deus, a maneira da gente enxergar a nossa igreja, enxergar os nossos líderes, enxergar os nossos pastores. Deixa eu falar algo nessa noite. Eu sei que eu também, de novo, vou falar, estou falando com adolescentes aqui, mas eu sinto que tem algumas coisas do seu passado que você precisa enterrar de vez, cara. Você precisa se esquecer totalmente e completamente. Tipo num circo, sabe aquele trapézio que fala, aqueles caras que passam, eles vão e eles soltam, chama trapézio aquilo lá, né? Eles soltam aquele trapézio e correm para outro. Quando essa pessoa, né, solta o trapézio de trás e vai para o próximo da frente, ele solta completamente. Ele tem fé de que realmente o próximo trapézio vai estar ali para ele pegar. Deixa eu trazer essa aplicação para a sua vida. Solte as coisas do seu passado para que você realmente viva o que é essencial para a sua vida. Solte tudo aquilo que tem te segurado, que não tem deixado você nadar de braçada na presença de Deus. Solte aquilo que tem te segurado, tem trazido resistência para que o Espírito Santo haja no seu coração. Solte aquelas marcas de mágoa, talvez, que você tem de um amigo, uma amiga sua, que machucam, que estão lá dentro. Solte aquela amargura, talvez, que você tem dos seus pais, ou de algum familiar que fez alguma coisa com você. Solte. Esqueça. Coloque os seus olhos, foque os seus olhos em outro lugar. Em Jesus, né? Para Ele realmente te mostrar o que é essencial para você. Quantos cristãos perdem tempo por causa disso? Como eu falei antes, Deus tem levantado uma geração que entende completamente o sentido de uma vida cristã, o sentido de ser um cristão, de ser uma pessoa que é parecida com Jesus. Jesus tem te chamado a um nível diferente, e para que você viva o melhor que Ele tem para você, para que você viva o que é essencial para a sua vida, a essência de um cristão, que é o próprio Jesus. Deixe as coisas que estão para trás, priorize a presença de Deus, priorize Jesus, priorize o reino dEle, e dessa maneira, cada vez mais você vai se tornar parecido com Jesus. O diabo tem tentado colocar distrações em uma geração, culturalmente falando. O diabo ele tem tentado empurrar uma série de verdades que parecem verdades, que são mentiras, para a sua vida e para a minha vida. Rejeite isso, dê prioridade àquilo que você deve dar prioridade mesmo, a presença de Deus. Se fortaleça em Deus, se fortaleça em quem Ele é, no caráter de Deus. Se esqueça do passado, e assim, Jesus vai transformar o seu coração e a sua vida. Você pode crer comigo nessa noite? Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu queria pedir... Queria pedir para o pessoal apagar as luzes, por favor. Deixar só aqui na frente. Eu já é 9h30, já estou finalizando. Como eu falei antes, pessoal, no meu coração queimava algo pela essência do que é ser um cristão de verdade.
Eu creio que adolescentes que sabem, que entendem completamente que a sua vida está alicerçada em Jesus, que Jesus é o foco, a sua forma de viver muda completamente, cara. As suas prioridades mudam, como eu falei hoje. O seu destino muda, o seu passado, a sua conduta, os seus hábitos mudam. Isso tem a ver com ter prazer na presença de Deus, quando Jesus se torna mais importante, priorizar Jesus. Deixa eu falar outra coisa para você nessa noite, para mim terminar, para mim encerrar. Tem muitas batalhas na minha vida e na sua vida que nós só vamos ganhar se nós priorizarmos Jesus nos nossos corações. Muitas áreas da nossa vida a gente tenta lutar com as nossas próprias armas, com as nossas próprias forças, mas somente através da essência que é Jesus, a gente vai conseguir ser realmente um cristão. Porque o que eu falei antes, muitas vezes a gente se compara com outras pessoas, com outros cristãos, e a gente fala assim, eu sou menos cristão que esse cara aqui, eu sou mais cristão que esse cara aqui, por causa das minhas condutas, por causa dos meus hábitos, por causa da minha vida. E deixa eu te falar, Deus está te levando para um nível diferente, onde o teu prazer e o teu anseio estão em Jesus, onde Jesus é a prioridade, e nada mais faz sentido fora da presença de Deus. Sexo não vai ter sentido fora da presença de Deus. Sexo não vai ter sentido. O ficar não vai ter sentido. A música secular não vai ter sentido. A bebida não vai ter sentido. O cigarro não vai ter sentido. As festas não vão ter sentido. Por quê? Porque não tem Jesus. E tudo que não tem Jesus é vazio e sem sentido. A vida não tem sentido sem Jesus. A vida sem Jesus é vazia e fútil. Você constrói algo para nada. Você faz as coisas e daqui a pouco você vai morrer. Agora não, quando você prioriza as coisas do reino, você estabelece o reino de Deus, e o reino de Deus é maior que você e que eu, ele continua, o reino de Deus vai continuando pela eternidade e a eternidade. Amém? Amém. Feche seus olhos para mim fazer uma oração. Se você puder, enquanto você está com os olhos fechados, você levantar as suas mãos. Amém, Pai. Está aqui uma geração que tem sede de Ti, Jesus. Uma geração que busca por Ti, Jesus, porque entende que Tu és essencial, Tu és a essência do que nós estamos vivendo, da nossa religião que o mundo tanto fala, Jesus. Tu és o nosso maior prazer, o nosso maior anseio, Jesus. A vida não tem sentido sem a Tua presença, a vida não tem sentido sem as Tuas coisas. Se o Senhor não for prioridade nas nossas vidas, Jesus, quem vai ter prioridade? Quem pode se comparar à Tua presença? Nessa hora o Senhor está levantando uma geração que entende isso. Pai, levanta essa geração, Pai. Levanta esses adolescentes, esses jovens que têm esse entendimento de que uma vida sem a Tua presença não tem valor, não tem sentido. Faz isso, filho. Faz isso, Pai. Agora, durante 2 minutinhos, você e Deus, com seus olhos fechados, você vai buscar Jesus. Você vai declarar para Ele: Jesus, Tu és a minha essência. Deus, Tu és aquilo que é essencial para a minha vida. Tu és o meu maior prazer, o meu maior anseio, Pai. Não há nada que se compare à Tua presença. Nada nessa vida tem sentido se não for a Ti, Jesus. Você e Deus, declara com as suas próprias palavras, com as suas mãos levantadas ainda. Começa a declarar: Jesus. Comunica algo para Deus agora. Você e Deus, fala: Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Não há nada que se compare à Tua presença, Pai. Os meus hábitos são mudados, a minha vida é transformada de dentro para fora, Pai, por causa da centralidade da Tua presença na minha vida. Seja a pedra, seja o principal na minha vida, seja o foco do meu coração.